No processo de reparação pelo rompimento da barragem da Vale, há muitos atores diferentes, ou seja, instituições que atuam em funções distintas. Nesse vídeo, vamos apresentar alguns desses atores descrevendo o papel que desempenham e a relação deles com as pessoas atingidas. Vale. A Vale é a empresa responsável pelo rompimento da barragem Brumadinho, em 2019. É a segunda maior mineradora do mundo e também uma das maiores beneficiárias de isenção fiscal no Brasil. Como ré condenada do processo civil, é obrigada a pagar pelas medidas de reparação dos danos sociais, ambientais e econômicos às pessoas atingidas e ao Estado de Minas Gerais. Instituições de Justiça, IJs. As instituições de justiça chamadas de IJs são as representantes das pessoas e comunidades atingidas no processo de reparação. São elas: Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e Ministério Público Federal. Essas instituições também formam o Comitê de Comprometentes do Acordo Judicial de Reparação, junto com o Estado de Minas Gerais. Estado de Minas Gerais. Além de um dos comprometentes, ou seja, um dos atores que assinaram um acordo de reparação com a Vale, o Estado de Minas Gerais também é considerado vítima do desastre-crime. Por isso, algumas das ações de reparação visam indenizar o Estado. Comitê Gestor Pró-Brumadinho. O Comitê Pró-Brumadinho tem como finalidade coordenar, sistematizar e supervisionar o planejamento e a implementação das medidas do acordo judicial, articulando órgãos e entidades dos governos federal, estadual e municipais, além de entidades privadas envolvidas na reparação. Compete ao comitê também acompanhar todas as medidas relativas ao acordo, além de promover a transparência das informações. Justamente por essas funções, o órgão tem destaque na organização do anexo 1.3 e sua secretaria ainda organiza as pautas das reuniões do Comitê de Comprometentes. Perito do Juiz, Comitê Técnico-Científico da Universidade Federal de Minas Gerais. O Comitê Técnico e Científico da UFMG foi nomeado como perito judicial no processo coletivo e indicado com a mesma função no processo de liquidação de sentença referente aos danos individuais. Nos dois casos, tem a função de realizar e apresentar ao juiz perícias técnicas imparciais, ou seja, independentes tanto da mineradora ré quanto das pessoas atingidas. Assessorias Técnicas Independentes, ATIs. As assessorias técnicas independentes foram eleitas pelas pessoas atingidas em processo organizado pelas IJs após o rompimento da barragem para garantir a participação informada das comunidades do processo de reparação e auxiliar tecnicamente as IJs no processo judicial. Instituto Guaicuí. O Guaicuí, como vocês sabem, assessora as pessoas atingidas das regiões 4 e 5, além do trabalho como ATI, tem 24 anos de história e luta pelas causas socioambientais. AEDAS, Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. A AEDAS é a assessoria técnica das regiões 1 e 2. NACAB, Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens. E o NACAB assessora as pessoas e comunidades da região 3. Coordenação de Acompanhamento Metodológico e Finalístico, CANF, LATACE. A LATACE é um instituto de pesquisa que cumpre a função de coordenação de acompanhamento metodológico e finalístico, a CANF, escolhida e contratada pelas instituições de justiça, buscando alinhar os trabalhos das 3 ATIs e auxiliar as instituições de justiça no acompanhamento do trabalho das ATIs. Até julho de 2022, esse papel era exercido pela PUC Minas. Agora vamos falar dos atores que entram no processo de reparação a partir do acordo firmado entre a Vale e o Poder Público em 2021. Entidade gestora do anexo 1.1. A entidade gestora fará a gestão pelos primeiros 2 anos de implementação do anexo 1.1 para viabilizar projetos comunitários em toda a bacia e disponibilizar linhas de crédito e microcrédito. É formada por um consórcio composto pelas organizações Caritas, ANAB e É Dinheiro, sendo a Caritas a líder. Empresa gestora do anexo 1.2, PTR. Fundação Getúlio Vargas, FGV. A Fundação Getúlio Vargas foi escolhida através de edital de chamamento público pelas IJs para gerenciar o Programa de Transferência de Renda, o PTR. Uma equipe da FGV é responsável pela gestão dos recursos do anexo 1.2, pelo cadastramento das pessoas atingidas no programa, pela análise desses cadastros segundo critérios determinados pelas IJs e pelos pagamentos mensais, enquanto durar o programa. Auditoria do anexo 1.3, Fundação Getúlio Vargas, FGV.
Outra equipe da FGV é responsável pela auditoria do anexo 1.3, que trata dos projetos de fortalecimento de serviços e políticas públicas na Bacia do Paraopeba, analisando orçamentos e acompanhando a realização de obras e de projetos. É importante ressaltar que são equipes diferentes que trabalham com PTR e com o anexo 1.3. Estudos de risco à saúde humana e risco ecológico, Grupo EPA. Conforme previsto no acordo, os estudos de risco à saúde humana e risco ecológico são conduzidos por uma empresa contratada pela Vale. A primeira fase desses estudos está sendo conduzida pelo Grupo EPA, mas, para as fases seguintes, será contratada outra empresa, conforme comunicado pelas instituições de justiça em maio de 2024. Plano de Recuperação Socioambiental, Arcades. Já a Arcades é uma empresa de consultoria ambiental, também contratada pela Vale, que é responsável pela elaboração do Plano de Recuperação Socioambiental. Construído desde 2019, esse plano tem 10 anos para execução e não tem um limite definido de custos. Auditoria do Plano de Recuperação Socioambiental e dos Estudos de Risco, a ECON. Para auditoria, ou seja, para verificação das informações fornecidas pelas empresas responsáveis pelos estudos de risco e do plano de recuperação socioambiental, também foi determinada no acordo a contratação de uma empresa especializada pela Vale. Esse papel é exercido pela AECOM. São esses os principais atores envolvidos no processo de reparação. O Guaicuí segue lado a lado das pessoas atingidas para garantir a participação informada no processo de reparação.